Olá, vem comigo aprender a transformar taças de plástico, aquelas de festa, que com certeza ia para o lixo e virou esse luxo, que é esse lindo porta-vela que eu vou ensinar aqui. Você vai aprender hoje. Aqui que com certeza você já jogou no lixo, ou porque quebrou, ou porque não usa mais. Vamos precisar de copinho de café desses. Pra quê, Dani? Fazer isso aqui, ó. Colar dentro viradinho, desse jeito que tá aqui. Vou mostrar. Como que vamos começar? Ela pode estar até quebrada essa parte, que eu já vi muita pecinha dessa aqui quebrada. Dentro dela, vamos colar o copinho inverso. Isso aqui já é bem conhecido em outros modelos, mas eu vou ensinar você a fazer um porta-vela incrível e detalhe com textura. Você vai passar a sua cola, que antes de colar, esteja tudo limpinho. Isso aqui tem que ser colado, ó. Você vai passar, por que a cola de silicone? Porque ela cola rápido e depois ela sai fácil. Se você usar cola quente, ela vai te dar um trabalho, porque como a cola quente, ela forma textura aqui na lateral, que ela vai aparecer mais, depois vai ficar mais feinho na hora de tirar. Então, usa essa cola fria. Centraliza, aqui tá a sua tacinha, você vai centralizar lá e segurar. E aqui é bom que dá pra você ver, não sei se dá pra vocês verem, ó, como é transparente, eu consigo ver se ela tá bem no meio. Então, olha lá, centraliza bem, tá vendo ali, ó? Isso aqui vai ficar secando. Deixa aí 1 horinha paradinho, vai ser o suficiente. O que que eu fiz? Eu peguei um copinho com água, mas eu vou pôr a cola mesmo. E deixei assim, ó, como se fosse um pezinho. Olha lá, se tiver excesso, pega um pincel, qualquer pincelzinho e tira. Não deixa o excesso ali, ó. Vem com o seu pincel, passa ele ali, ó, e tira aquelas bolinhas que a cola forma. Vai ter que secar muito bem. Deixa paradinho. Aí. Outra ideia dentro disso aqui. Eu já até colei alguns aqui, tá até com fitinha. Tá vendo ali que é pra não sair. Isso aqui é o quê? Chaveirinho de borracha. É tipo um silicone mesmo. É isso aqui, ó. Eu já achei muito, eu já comprei também, já joguei fora. Ele vem penduradinho, como se fosse um chaveirinho. Eu tiro isso aqui. Tem cada desenho, eu paguei R$1. O que que você vai fazer? Coloca a cola de silicone, passa com o dedo, espalha bem. A parte lisa, você vai colar aqui, ó. Desse jeito aqui. Eu coloquei uma fitinha crepe, que é pra ela fixar bem e não sair. Depois que secou... que aí secou aqui, eu posso tirar a fitinha crepe. Então, eu vou colar esse aqui, ó, uma florzinha. Também tá com a fitinha crepe aqui. Eu não vou derramar massa nenhuma, que eu preciso esperar secar. Esse detalhe é importante. Sempre coloca a fita crepe por dentro pra segurar e ficar bem seca a sua peça ali. Viu que tá tudo sequinho? Vamos untar. Lá tá minha florzinha. Óleo comum mesmo. Coloquei um pouquinho de óleo aqui. Tem que untar porque é uma peça dura. Então, tem que untar bem todos os detalhes. Isso você vai fazer nas duas peças aqui, ó. Em cima da sua florzinha ou do que você tiver. E tem tartaruguinha. Todas as tacinhas tá aqui, paradinho. Eu vou fazer 2 peças com gesso comum mesmo, só que o gesso comum, assim, ele é para revestimento. E o outro eu vou fazer com argamassa, pra vocês verem que dá certo. Todas, vocês pesquisam direitinho a sua mistura para ver o tempo de cura. Para gesso eu acrescento água primeiro. Pro gesso é 1 medida de água para 2 do pó de gesso. Então aqui tem um copinho, eu vou colocar minha água. Um copinho de gesso, mas eu não vou jogar tudo, eu vou sempre polvilhar. O gesso não tem segredo, mas é importante você fazer certinho. Colocou sua água, colocou seus 2 copinhos de medida, vai acrescentando. Ele não pode ficar muito ralinho, ele tem que ficar um creme mais pastoso, para não ficar quebrado. Nesse que é o da florzinha, que já tá pronto. Olha, caiu um pozinho aqui dentro, coisa de queimada. Deixa eu ver se tá focando, que daqui eu não vejo. Derrama devagar para não ter perigo de soltar.
Só bater levemente para não descolar suas peças, deixa paradinho aí. Já vou jogar a massa aqui, eu peço para não adiantar o vídeo, que nesse eu cometi um erro e para não acontecer com você lá na frente. Esse que eu coloquei um copinho maior, eu vou fazer 50% de argamassa branca C3 e 50% de gesso. Você pode fazer tranquilamente de gesso puro ou de argamassa pura, não tem problema. A diferença é que a argamassa ela é esse pó branquinho, como eu falei. Quando você mistura com gesso, ela acelera um pouco a secagem, mas mesmo assim você só vai tirar 48 horas depois, não tira antes, deixa a argamassa secar 100%. Eu vou polvilhar, se você fizer de argamassa pura, você joga a água direto na argamassa. Como aqui tá metade e metade, então eu vou polvilhando, que eu já deixo misturado. Misturou muito bem, vai derramar ali na sua taça de plástico. Não esqueça, eu estou acelerando o vídeo, mas eu aconselho colocar lentamente. Textura, colou o copinho, nem se eu quiser quebrar a peça aqui vai ser fácil tirar. Então eu vou arriscar agora na água quente. Já coloquei aqui na minha garrafa térmica, água fervendo. Vou um por um para poder desenformar. Coloquei a bacia, vou virar assim. Parece que minha textura tá aqui certinho. Eu vou ver na hora que ela soltar. Joguei e soltou, não deu tempo nem de eu tirar, ela escorregou. Foi muito fácil, sinceramente não achava que ia ser tão fácil, amei a ideia. São poucas peças que eu fiz com água quente e dá até para aproveitar nossa peça depois, olha que bonitinho. Já amei meu porta-velas, só desse lado já amei. Agora vamos ver aqui, oh, que mimo, olha que mimo. Deixa eu pegar uma pecinha para puxar. Vamos tirar a textura agora para ver como ficou. Olha que legal, tudo aqui eu vou reaproveitar. Ai, perfeita, perfeita, perfeita. Agora vamos ver aqui, ó, a cola ficou mole, tá vendo? Ó, como ela amolece. Nada que uma boa lixadinha agora não dê beleza na minha peça. Palminhas, gente. Palminhas porque ficou maravilhoso e curtida também. Olha isso. Tudo aqui eu posso reaproveitar. A minha florzinha, o meu copinho, eu puxei indelicadamente, mas dá para reaproveitar. E a taça. Agora vamos ver as outras. Vou deixar as duas. São as duas que faltam aqui. O unicórnio tá aqui, vou tirar. Esse daqui eu vou aproveitar que a água tá quente, já já eu vou tirar a textura desse. Cor de rosa tá me dando um trabalho, foi o que eu falei, não enche a sua taça que vai dar certinho, vai sair tranquilo. Deixa eu ver esse aqui, a textura dele como ficou. Ah, que legal, pus de ponta cabeça, gente. Que lindo! A primeira peça sempre a gente erra, olha que maravilhoso. A vela é assim e eu coloquei assim, olha que legal. Parabéns pra você, Dani. Nossa, o cérebro não funcionou nessa parte. Opa, não pensei nesse detalhe. Mas você acerta. É só pensar que a sua peça fica assim, você tem que colar assim. A sua taça tá aqui, certo? A taça tá aqui. Então, você vai colar de ponta cabeça, pra hora que você virar, não ficar essa coisa aqui que ficou. Mas, enfim... A flor é mais certeza que você vai conseguir, porque ela não vai ter lado, olha que mimo. E não erra como eu. Ou você não põe textura nenhuma, deixa sem textura. Como o outro que eu fiz lá, o copinho maior, que eu coloquei um com copinho maior, ele não tem textura, então é melhor ainda. Esse outro que eu fiz é o de argamassa. Vou lá jogar água fervendo, vou tirar e vou mostrar como ficou esse. Olha, joguei água fervendo, o de argamassa soltou excelentemente. Aqui é um copinho maior desses daqui. A única diferença é que eu cortei ele aqui, pego essa linha, corto bem certinho e colo. Do mesmo jeito.
A diferença é que ela demora mais para secar. Olha lá que bonitinho. Tem que dar uma lixada, super resistente. Olha que lindo que ficou. Qual o próximo passo? O lixamento. Lixar todas as peças aqui, lixar aqui, lixar aqui. É até legal dar uma arredondadinha com qualquer lixinho aí que você tiver de massa corrida, é interessante. Eu gosto sempre de cortar um pedacinho. Aqui, ó, eu gosto de deixar assim, ó. Olha minha lixa suja, meio na diagonal. Vai lixar em cima. Mas olha que fofo que ficou. Então, todas as peças você vai fazer isso, ó. Tirar um pouquinho, que fica um charme. Pode abrir mais aqui se quiser, mas deixa tudo bem lixadinho. Fez todo o lixamento interno ou externo, se você achar que tem necessidade, bora passar resina. A resina é esse daqui, eu vou deixar o QR Code embaixo. Você pega um pincel bem macio, dentro você pode dar mais ou menos 5 demãos, se você for usar para derreter sua vela. Isso vai fazer com que o óleo não saia para a parte externa. Então, passa bastante por dentro. Por fora, você pode passar 2 demãos, tá ótimo. Lembrando vocês que eu gosto muito de falar aqui no canal, que eu uso por baixo de todas essas peças para não riscar o móvel, aquela cortiça adesiva. Eu deixo o QR Code também aqui embaixo para vocês. Aqui eu coloquei uma velinha só para vocês verem que mimo que fica maravilhoso, mas eu garanto para você, pode derreter sua vela tranquilamente, desde que você impermeabilize corretamente. Você pode fazer seus potinhos liso, você pode fazer com estampas, como eu fiz, você pode usar como vaso, garanto que você vai fazer, vai vender e vai ter muita criatividade. Aqui no canal eu ensino vocês. Olha, você pode preencher mais uma taça, pode ser taça maior ou menor. Olha que espetáculo que fica essas peças. Com argamassa também ficou incrível. O que eu ensino aqui no canal é para vocês abusarem da criatividade de vocês. Vários potes de plástico viram peças incríveis. Agora eu vou ensinar rapidinho esse outro modelo que vocês vão amar. Qual a diferença dele? Eu tenho essa tampinha aqui de madeira, eu peguei um copinho que já deu o encaixe certinho. Então, o que acontece? Eu vou fazer do mesmo jeito que os outros, vou colar minha florzinha ali dentro da taça, do mesmo jeito, vou colocar a fita crepe, ela vai ficar ali secando. No começo você demora para pegar o jeitinho, mas depois você vê que não é um bicho de 7 cabeças. Vou colar o copinho ali, lembrando que esse copinho é maior. Fiz a minha mistura aqui, eu tô usando o gesso, esse aqui é o gesso pedra, você pode usar o gesso comum. Depois de tudo sequinho, derramei aqui na minha taça. Usei a água fervendo, não é nem água quente, né? Tem que ser água fervendo, que aí solta facinho. Solta mesmo, pode ficar tranquila, não vai danificar. Depois que eu tirei a textura, fiquei apaixonada pela flor. Tirei o copinho interno, que ele é bem maior. E depois eu só tirei um pouquinho, raspando a faca, do excesso para nivelar. Depois precisa lixar. Quando eu vi que a minha tampinha deu o encaixe certinho, eu me apaixonei. Gente, coloca nos comentários o que vocês acharam. Olha que kit lindo. Coloquei aqui só para ver como ia ficar, porque eu achei que é um lugarzinho interessante. Um eu coloquei flor, outra florzinha, e esse eu coloquei a tampinha. Olha que kit lindo. Escreve no comentário o que vocês acharam. Se vocês já jogaram essa taça, já vão se arrepender de ter jogado fora. Mas olha que mimo que ficou. Eu adoro esse kit, tipo borro chique. Adoro.